bem, irmãos queridos, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens em nossa igreja, a série intitulada Invisível, mas Real. O que não se vê, mas sustenta todas as coisas. E eu queria convidar você a refletir comigo na primeira mensagem dessa série, abrindo a sua Bíblia na carta dos Hebreus, finalzinho do Novo Testamento, num texto muito conhecido dessa carta, um dos mais conhecidos da Bíblia, Hebreus capítulo 11. O capítulo todo é muito conhecido, muito amado pelos cristãos, mas nós vamos ler nessa manhã o trecho que se encontra entre o versículo 1 e o versículo 7 apenas. Hebreus no capítulo 11, do verso 1 até o verso 7. Caso você esteja sem a sua Bíblia, o texto vai ser projetado nessa TV aqui atrás de mim. Você pode acompanhar a leitura juntamente comigo. Faça essa leitura com seu coração atento, com seu coração com expectativas de ouvir de Deus através da palavra dele. Diz assim a Bíblia: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Até aqui, e que o Senhor nos abençoe na exposição de sua palavra nessa manhã. Você e eu vivemos hoje numa cultura que é chamada por muitos de cultura da imagem. Ou seja, nós vivemos numa cultura e num tempo onde tudo é muito visual, onde tudo precisa ser muito gráfico o tempo todo. Uma cultura em que só parece real aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser medido, aquilo que pode ser provado. O que pode ser visto, medido e provado, então existe, então é real. Nós vivemos num tempo em que as pessoas valorizam respostas rápidas e respostas concretas. Nós vivemos num tempo em que as pessoas valorizam os sinais visíveis e mensuráveis de sucesso, felicidade, bem-estar. Onde você vai dizer o seguinte: olha, eu sou alguém bem-sucedido. E uma outra pessoa pode dizer para você: então me mostre isso. Quais evidências você tem para me demonstrar o seu sucesso? Olha, eu sou uma pessoa muito feliz. Ok, o que você pode me mostrar? Que visualize, que evidencie que você é alguém feliz. Na vida pessoal, na vida profissional, o que conta é o que dá para mostrar, o que dá para tocar, o que dá para contabilizar. Não é assim que o nosso mundo vive? Não é assim que a nossa cultura se estabelece? E até pode ser que, inserido numa cultura como essa em que você e eu estamos, você tenha chegado aqui nessa manhã carregando um certo tipo de peso com você. Que peso é esse? O peso de alguém que espera por uma resposta de Deus, mas essa resposta ainda não veio.
O peso de alguém que deseja enxergar alguma evidência, algum sinal de que Deus está agindo em sua vida. Mas talvez, em virtude desse tempo em que nós vivemos, em que tudo precisa ser muito mensurável, concreto e tangível, você lá no fundo do teu coração já até comece a se perguntar: será que vale a pena continuar crendo? Será que vale a pena continuar esperando? Será que vale a pena continuar orando, já que eu não vejo nada mudar? Já que eu falo com Deus sobre essa situação, sobre essa pessoa, sobre essa dor, sobre esse desafio, não há uma semana, não há um mês, talvez nem mesmo há um ano, mas há uma longa jornada. E aos meus olhos, e num tempo em que tudo precisa ser mensurável, concreto, tangível, eu não vejo uma resposta. É nesse cenário, irmãos, que a Bíblia encontra a gente. E é nesse cenário que a Bíblia nos encontra, nos apresentando o capítulo 11 de Hebreus, que acabamos de ler um trecho. Esse texto ele foi escrito para encorajar cristãos perseguidos e cansados. A carta aos Hebreus foi escrita com esse objetivo: trazer encorajamento para o povo do Senhor, passando por perseguição e enfrentando cansaço. Gente perseguida e cansada que precisava lembrar do seguinte: a fé verdadeira não vive do que se vê. A fé verdadeira não se sustenta do que é visível, ela se sustenta daquilo que Deus fala, daquilo que Deus diz. Então esse capítulo 11 de Hebreus, ele não é apenas, como muitos conhecem, uma galeria dos heróis da fé. Você já ouviu essa apresentação de Hebreus capítulo 11? O que nós temos em Hebreus 11? Nós temos a galeria dos heróis da fé. E a nossa própria compreensão de que aqui nos são apresentados heróis da fé, gera em nós um sentimento de que estas pessoas, seres humanos como nós, foram constituídos ou eram constituídos de uma humanidade diferente um pouco da nossa, porque eles sim foram gigantes da fé. Eles sim foram heróis da fé. Eu com a minha fé pequenininha, eu com os meus desafios tão presentes e tão constantes, não posso me comparar com eles. Mas não, são pessoas como nós. E esse texto, muito mais do que nos apresentar uma galeria de heróis, ele é uma convocação. Ele é uma convocação para todos que já pensaram em algum momento em desistir. Então, se você em algum momento já pensou em desistir, se você em algum momento já pensou, olha, orar de nada mais vale, tentar continuar sendo fiel a Deus, de nada adianta, permanecer numa comunidade de fé ou numa igreja, não muda em nada, esse texto é um convite para você, e ele é uma convocação para você, ele é um chamado para confiar naquele que, embora invisível, é absolutamente real. Então, se essa fé é tão essencial, a ponto de a Bíblia toda falar dela, mas esse capítulo de Hebreus para o qual estamos olhando, apresentar ela com tanto destaque, a pergunta que precisamos fazer é: o que essa fé é realmente? O que ela é de verdade? Talvez isso nos leve a uma outra pergunta, mais sincera, mais honesta. A pergunta que faz o seguinte questionamento: como viver sustentado por algo que eu não vejo? Num mundo de coisas tão concretas, visíveis, gráficas, tangíveis, como assim eu vou viver sustentado por algo que eu não vejo? No versículo 1, o autor de Hebreus nos dá uma explicação que não é teórica. E eu acho isso lindo na Bíblia, o aspecto prático dela. Porque o que o autor faz aqui não é apresentar uma teoria de fé para você e para mim. Ele apresenta aqui uma descrição viva da fé que sustenta o coração do crente. A fé que sustenta o coração do cristão, ele diz: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. E é justamente sobre isso que a gente vai refletir agora, na primeira verdade que esse texto nos ensina. Nós vamos ver duas, mas a primeira verdade que esse texto nos ensina, e vai aparecer na tela aqui atrás de mim, é essa:
A fé que sustenta é certeza no invisível. A fé que sustenta a vida. A fé que nos ampara. A fé que nos ajuda a não cair. Essa fé sustentadora é certeza no invisível. O autor de Hebreus não começa esse capítulo com uma definição filosófica de fé. Aliás, ele não começa esse capítulo nem mesmo com uma definição teológica, uma explicação dogmática de fé. Não, ele faz uma afirmação concreta. E essa afirmação está enraizada na experiência espiritual do povo de Deus, ao longo da história com Deus. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Confiança e certeza. Esperança e invisibilidade. Esse é o paradoxo da fé. Ela se alimenta de promessas, mais do que de evidências. Lembra quando Jesus tem um encontro com Tomé após a sua ressurreição? Jesus primeiro aparece para os discípulos, mas Tomé não está com eles. E eles então, quando encontram Tomé, cheios de alegria, vão dizer: vimos o Senhor. Qual foi a reação humana e imediata de Tomé? Eu só vou acreditar se eu o vir, se eu tocar em suas feridas. E quando o Senhor aparece novamente para Tomé, diz: olha Tomé, vem, vê, toca, sou eu. Mas corrige Tomé dizendo: porque você viu, você creu. A fé, irmãos, ela se alimenta de promessas mais do que evidências, ou a grande evidência da fé se ampara na promessa de Deus, e não necessariamente naquilo que os meus olhos veem. A fé se apoia no que Deus disse, mesmo quando os olhos não veem nada que comprove. Deus falou, Deus disse, Deus prometeu, então o meu coração crê, mesmo que as circunstâncias ao meu redor pareçam me convidar para o contrário. A palavra usada aqui no nosso texto, e traduzido como confiança, vem do grego hipostasis. Hipostasis tem um sentido de algo sólido, algo firme, uma base, um fundamento. Então veja, o que o autor de Hebreus aqui está dizendo é que a fé é essa confiança sólida e fundamentada daquilo que nós então esperamos. Fé não é apenas uma expectativa otimista. Não é. Não confundamos isso. Muita gente pensa popularmente em fé assim: se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Estou vendo aqui meus amigos queridos e felizes, tricolores, alguns vestidos inclusive. Se Deus quiser, chegamos até aqui, por que não ir mais longe? Isso é confiança. Tem até algum fundamento, mas isso não tem nada a ver com fé. Não é um otimismo que nos visita de repente. A fé é uma convicção fundamentada. Perceba, a fé não é dizer tomara que aconteça. A fé é dizer porque Deus disse, vai se cumprir. Deus disse, vai se cumprir. Foi Deus que prometeu, foi Deus que registrou em sua palavra. Não importa o que apresente o mundo, não importa o que as pessoas proclamem, não importa como a cultura se defina, Deus que prometeu há de cumprir a sua palavra. Eu vou pedir para ser projetado na TV para que você leia e pense nessa frase comigo. Fé é tratar o invisível como certo, porque a promessa veio de um Deus que não mente. Fé, irmãos, o que o Senhor disse aos seus discípulos e que se estende a você e a mim: eu estou com vocês, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê nessa promessa de Jesus? Em alguns momentos não parece um desafio ao nosso coração crer nessa palavra de Jesus, porque temos a sensação de que entramos numa estação da vida em que estamos sozinhos. Ali Deus não entrou comigo, porque eu sofro, porque eu choro, porque eu sou atingido,
porque uma dor me atravessa. Mas mesmo que eu não veja, eu creio, porque Ele prometeu. E isso, queridos, confronta profundamente a mentalidade pragmática de muitas pessoas e da nossa cultura. Afinal, você e eu vivemos na era dos dados. Nós vivemos na era das imagens. Nós vivemos na era das provas concretas. O nosso mundo nos ensina a exigir garantias. Garantias para tudo. Antes de agir, veja, calcule, meça, compare. E depois, amparado de seguranças e coisas concretas e visíveis, tome sua decisão, haja. Mas o Evangelho, irmãos, ele é diferente. Porque o Evangelho diz para a gente assim: creia primeiro. E por que você vai crer primeiro? Porque Deus já disse. Creia no cuidado providencial de Deus sobre a sua vida, porque Ele prometeu cuidar de você. E o Deus que prometeu não mente. Creia na assistência do Espírito Santo, se você é um crente que entregou a sua vida a Cristo. Porque a palavra de Deus te garante que Deus veio habitar em você pelo Espírito Santo. Então creia que essa sua condição de vida agora é nova, você é morada de Deus. Mesmo quando as evidências do entorno parecem não apontar para isso. O cristão não caminha por aquilo que vê. Isso vai ser projetado aqui também na nossa TV, pela Paulinha. O cristão não caminha por aquilo que vê, ele caminha por aquilo que crê, pela confiança na palavra e na promessa de Deus. O testemunho dos olhos, irmãos, não tem a palavra final no coração do cristão. Porque mesmo quando os olhos não contemplam, o coração continua crendo. E isso é fé. O autor segue no verso 2 dizendo assim: pois foi por meio dela, a fé, que os antigos receberam bom testemunho. Homens e mulheres do passado, homens e mulheres como você e como eu, não foram lembrados pelos seus resultados visíveis, mas por sua fé invisível. Os 3 personagens bíblicos que nós vamos refletir nessa manhã, e tantos outros que aparecem ainda nesse capítulo 11 de Hebreus, não estão sendo mencionados aqui como primeiro destaque pelos seus grandes feitos, pelas grandes marcas que deixaram na vida de alguém, ou num bairro, ou numa cidade, mas pela fé que tiveram, e pela forma como viveram em virtude da fé que tinham. A aprovação que eles receberam não veio das pessoas. A aprovação, e nós lemos isso no texto, que eles receberam veio de Deus. Eles confiaram no Senhor, eles confiaram na palavra do Senhor, e isso marcou e definiu a vida deles, mais do que qualquer realização exterior. E aí nós entramos no verso 3, que traz um argumento muito importante para a gente. O autor diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito, melhor dizendo, do que é visível. Você entende o que esse texto está dizendo? O mundo inteiro, com tudo o que há nele, nasceu de uma palavra. Tudo que é visível e concreto, tudo que os nossos olhos podem contemplar e admirar, teve origem em uma palavra. Nada existia até Deus dizer: haja. E então tudo passa a existir, pelo poder da palavra de Deus. Ou seja, queridos, o mundo visível surgiu de uma realidade invisível, a palavra do Senhor. E na verdade, se isso é um fato, se isso é uma verdade sobre a criação, por que duvidar que Deus pode transformar a sua realidade, mesmo quando tudo parece invisível agora? Se é verdade que nada existia até Deus dizer: haja, o que te leva a duvidar de que o mesmo Deus e a mesma palavra criadora de Deus tem o poder de ordenar vida onde a morte tem habitado,
de ordenar milagre onde o caos parece estabelecido, de ordenar restauração onde tudo parece ruído na sua vida, na sua casa, na sua relação familiar, na sua relação profissional, não importa. Por que duvidar? Se nós estamos diante do mesmo Deus que pela sua palavra e pelo poder de sua palavra deu vida a todas as coisas, será que Ele está limitado de ordenar pela sua própria palavra, contrariando os prognósticos visíveis da sua vida nesse momento, que algo novo aconteça? Então, algumas aplicações para o nosso coração desse primeiro ponto. Fé, queridos, não é salto no escuro, como alguns dizem, como alguns até romantizam. Para o cristão, fé não pode ser definida como Milton Nascimento escreveu, em fé cega, faca molada. Não é essa fé que você não consegue entender nem explicar, mas que habita em você, que se torna meio que uma arma para os enfrentamentos da vida, uma faca bem afiada. Não, para o cristão, fé é confiança fundamentada. A fé não é fuga da realidade. A fé não é um mecanismo que a gente se utiliza para ter a sensação de que fomos suspensos da realidade dura da vida, e então flertamos com uma outra dimensão etérea, mas que de alguma forma atenua a sensação angustiante que a vida provoca em nós. Não, a fé não é fuga da realidade. Fé é viver com base em uma realidade mais profunda e mais definitiva. Não o que os olhos veem, mas o que Deus disse. Fé é viver baseado na palavra. Fé não é emoção, irmãos. Ela toca a emoção. Ela envolve a emoção. Mas fé não é uma emoção. Então a fé não precisa ser uma coisa que você apenas diz, eu sinto, eu estou sentindo. Fé é convicção. Fé é firmeza que nasce da palavra e se sustenta mesmo quando os olhos não veem nada. E talvez esse seja o chamado de Deus para você hoje. Voltar a crer. Voltar a crer sinceramente. Voltar ao caminho da fé. Não, Roberto, mas eu não abandonei a fé. Eu não me desviei. Eu não saí da igreja. Eu não deixei de frequentar culto. E você pode continuar fazendo tudo isso, mas não estar no caminho da fé bíblica. Dessa fé que nos é apresentada pelas Escrituras. Volte a esperar com confiança no Senhor. Talvez você tenha vivido dias de tentar confiar em você, na sua performance, no seu talento, nas suas amizades, nas suas oportunidades, nos seus meios. Mas volte a confiar no Senhor. Volte a confiar na palavra do Senhor. Não pense que isso é uma espécie de ingenuidade perigosa para a vida adulta. Não, não é. Confie que o Deus que deu origem e que governa toda essa criação, o Deus que mantém o nosso sistema solar como ele se encontra e a distância do nosso planeta do Sol exatamente como está, de modo que a gente tem aqui condição habitável de existência, de vida, o Deus que controla pela força do seu poder cada ave que sobrevoa no céu, porque Jesus disse isso, é o seu Pai, que olha para você com amor, que não brinca com a sua história de vida, em quem você pode confiar, mesmo quando a realidade parece caótica, mesmo quando as coisas parecem muito, muito, muito difíceis. A fé que sustenta não precisa de provas, ela só precisa da promessa de Deus. E o Deus que prometeu é fiel para cumprir, não é? A Bíblia diz sobre ele, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É Deus fiel, fiel a si, fiel à sua própria palavra. Mas a fé bíblica, irmãos, não é apenas um estado interior de convicção. Essa fé bíblica também se manifesta, ela se movimenta, ela molda a nossa vida. Por isso o autor de Hebreus não apenas define para a gente o que fé é, ele mostra o que a fé faz.
E ele faz isso de um modo lindo, contando histórias. Você gosta de histórias? De biografias? Aqui no capítulo 11 é o que o autor faz, ele nos conta histórias. Histórias de homens que creram e agiram mesmo sem ver. E é isso que nós vamos olhar nos versículos seguintes, começando por Abel, por Enoque e por Noé. A segunda verdade que esse texto nos ensina, e a última que nós vamos refletir nessa manhã, vai aparecer agora na tela, diz pra gente que a fé que sustenta gera obediência concreta. Ela não é só uma convicção interior, ela produz algo exteriormente. Ela gera uma obediência concreta. Depois de apresentar a natureza da fé como certeza no invisível, o autor de Hebreus começa a mostrar que essa fé se expressa na vida prática. A fé verdadeira não é apenas o que a gente crê. Fé verdadeira é o que a gente faz porque a gente crê. Fé verdadeira não é só você dizer eu creio nisso e naquilo. É você ter uma vida que evidencia o que você diz crer. E porque você crê, você vive de determinada forma. A fé verdadeira aparece em nossas escolhas, aparece em nossas atitudes, aparece em nossas renúncias, aparece em nossa obediência, mesmo quando tudo ao redor parece desfavorável. É muito mais favorável escolher algo contrário a Deus. É muito mais favorável ter atitudes que nos tornam aceitáveis e admirados culturalmente, mas contrários a Deus. No entanto, a fé verdadeira se manifesta nessas ações. Nos versículos 4 a 7, 3 personagens são citados aqui. Todos bem conhecidos, uns mais, outros um pouquinho menos. O texto nos fala de Abel, de Enoque e de Noé. Cada um deles revela uma dimensão dessa fé que se torna visível na obediência. E eu queria que de modo rápido a gente passasse sobre cada um desses 3 personagens. Primeiro, Abel. Abel nos ensina sobre uma fé que adora com o coração certo. No verso 4 o texto diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Você conhece a história desses 2 irmãos? Você sabe que esse é o relato do primeiro homicídio. Um irmão mata o outro, Caim mata Abel. O faz por inveja, o faz por ciúmes. E o problema entre Abel e Caim nunca foi o tipo de oferta que eles levaram para Deus. Porque Abel ofereceu para Deus o sacrifício, a gordura dos animais, do melhor rebanho, enquanto Caim ofereceu aquilo que vinha da terra, da colheita. O problema nunca foi o tipo da oferta, o problema sempre foi o coração por detrás da oferta. Abel trouxe para Deus não apenas alguma coisa. Abel não ofereceu para Deus algo, Abel trouxe o melhor para Deus. Abel trouxe isso em adoração ao Senhor. Então, enquanto Caim agiu por formalidade, Abel agiu por fé. E o texto diz que a fé de Abel agradou a Deus. E a vida desses 2 irmãos nos ensina. Porque nós podemos ofertar a Deus os nossos cultos por formalidade, como fez Caim. Mas nós podemos oferecer o melhor da nossa vida e do nosso coração a Deus como uma oferta, entendendo que o Senhor é digno. Seja como for, queridos, a fé verdadeira molda a nossa adoração. A fé não se expressa apenas em palavras bonitas ou em gestos religiosos. Veja, Caim ofereceu oferta também. A distinção não é o tipo da oferta, mas o coração. A fé aparece quando nós entregamos o nosso melhor para Deus, com sinceridade, com devoção e com confiança. E Deus, irmãos, é aquele que conhece o nosso coração e as nossas intenções. Eu posso dizer para você o que me traz no domingo ao culto. E eu posso dizer para você palavras inspiradoras, empolgantes,
Eu posso dizer a você, olha, o que me traz no domingo à igreja é uma vontade muito grande de adorar a Deus na companhia dos meus irmãos. E eu chego aqui um pouco mais cedo porque eu entendo que estar diante de Deus requer de mim um preparo melhor. Eu não estou indo para um encontro qualquer, para uma reunião qualquer, eu não estou indo para uma atividade qualquer. E se eu não posso entrar 15 minutos atrasado no teatro, se é impróprio chegar atrasado no jogo do meu time de futebol, por que eu vou considerar próprio chegar atrasado no culto ao meu Deus? Então não, eu chego antes para preparar o meu coração e eu vou embora, não com muita pressa, para estar aqui com os meus irmãos, tendo comunhão com a família de Deus, os filhos e as filhas de Deus. Isso são palavras, são bonitas, mas Deus conhece a intenção do coração. Por que eu estou aqui? O que você está fazendo aqui? A sua fé molda a sua adoração, como foi no coração de Abel? Ou a fé para você é uma formalidade, onde o domingo de manhã faz parte dela, como foi para Caim? O segundo exemplo que o texto nos traz é o de Enoque. E Enoque nos ensina sobre uma fé que caminha com Deus todos os dias, que nos faz caminhar com Deus todos os dias. Veja o versículo 5. E eu amo essa passagem. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. É interessante que a Bíblia fala tão pouco sobre esse homem, mas o que fala dele inspira tanto o coração. Alguém andou com Deus num nível de amizade, num nível de comunhão, que não experimentou a morte. Ele foi arrebatado, ele foi tomado por Deus. E essa expressão do texto, dizendo então que Enoque já não era, porque Deus o havia levado para si. A vida de Enoque é um dos maiores testemunhos silenciosos da Bíblia. Quais foram os grandes feitos de Enoque? A gente não sabe. A Bíblia não diz. Ele foi lembrado por algo ainda maior do que feitos humanos, e que é definido numa frase muito simples: Enoque andou com Deus. Esse é o tipo de frase que a gente chama assim de frase lapidar, né? Você pode colocar na lápide, se ela fosse verdadeira na sua vida, né? O que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide quando você morresse? Escrito lá: fulano andou com Deus. Que resumo de vida para Enoque, não é? E foi esse andar diário, esse andar de fé constante e fiel, que agradou ao Senhor. Agradou ao Senhor ao ponto do versículo 6 trazer uma daquelas passagens bíblicas que nós mais conhecemos: sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui o autor diz claramente que Deus se agrada de quem crê que Ele existe. Mas é muito mais do que um dizer, claro, eu acredito na existência de Deus. O autor está deixando claro que Deus se agrada de quem crê que Ele existe e crê que vale a pena buscá-lo, vale a pena andar com Ele, e que isso agrada a Deus. Que Deus espera de você que diz ter fé, e de mim que afirmo ter fé, que o nosso compromisso de coração seja num andar diário com Deus, numa fé que busca o Senhor diariamente, como quem sabe que há verdadeiras recompensas em buscar a Deus. E talvez, numa mente condicionada ao materialismo como que nós vivemos, a primeira imagem que vem à sua mente é pensar em recompensa como algo visível, mensurável, tangível. Mas você sabe qual é a maior recompensa de buscar a Deus? Encontrar Deus. A maior recompensa de buscar a Deus é ser amigo dEle, é estar na presença dEle, é andar na vida não como um cego desesperado que não consegue discernir caminhos, mas saber que é conduzido pela presença fiel de um Deus amoroso que segue ao nosso lado. A fé que sustenta é aquela que persevera, mesmo quando, pelas circunstâncias que você enfrenta, Deus parece distante,
ou mesmo quando o mundo ri da sua devoção. Mesmo quando um jovem universitário, diferente do ambiente em que ele se encontra, toma uma decisão de consagrar a sua vida a Deus e guardar-se em castidade até a chegada do casamento. E qualquer pessoa ao seu lado vai rir de sua devoção e zombar dela. Dizer que você aderiu a uma fé tacanha e medieval que limita a sua vida e faz você ser alguém que reprime os seus impulsos e os seus desejos. E quem reprime impulso e desejo começa a viver um tipo de vida assim muito perigosa, porque fica colocando para debaixo de um tapete aquelas coisas que gostaria de fazer e de realizar. Mas se o contrário for a verdade, e se quem vive para dar vazão a tudo que deseja e a tudo que quer, será que não é essa pessoa que se torna uma escrava do próprio prazer? Uma professora super famosa da Universidade de Psiquiatria em Stanford escreveu um livro que virou best-seller no Brasil. Pasmem, não é um livro de autoajuda virando best-seller no Brasil. O livro se chama A Nação Dopamina. Leiam esse livro. Ela falando o quanto o vício em prazer tem afetado a nossa vida em sociedade, a nossa existência. Mas quando um jovem na universidade se guarda para Deus, quando um homem no ambiente do seu trabalho, em que tudo parece ser favorável ao flerte, às conversas de duplo sentido, porque todos os seus colegas, até os seus superiores, fazem isso e esperam que, como comportamento aprendido, ele reproduza, ele age de modo diferente, o mundo pode rir dele. Mas ele tomou uma decisão de viver uma vida agradável a Deus e andar com Deus. O terceiro e último exemplo que esse trecho nos traz é o de Noé. Você conhece bem Noé. E a vida de Noé nos ensina sobre uma fé que obedece mesmo contra a lógica. O texto diz assim no verso 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Que coisa interessante, Deus falou com Noé sobre algo que jamais ninguém tinha visto. Porque eu e você, quando ouvimos a palavra dilúvio, a gente tem ideia do que é dilúvio. Já aconteceu. Nos dias de Noé, ninguém sabia que negócio era esse. E aí Deus fala para Noé sobre isso. Só que não havia sequer sinal de chuva. Também não havia precedente na história. Só que Noé creu. Porque Deus disse. E porque Noé creu, ele obedeceu. E Noé construiu uma arca, não numa marina, não num estaleiro, mas segundo a descrição bíblica, numa terra seca e árida. O cara constrói uma embarcação longe do mar. E se você conhece a história relatada no livro de Gênesis, Noé foi zombado por isso. Mas a fé verdadeira é assim. Ela obedece antes de fazer sentido. Ela se move não pelas circunstâncias, mas pela palavra. Então, para a gente resumir esses três exemplos de Abel, Enoque e Noé, eu vou pedir para a Paulinha projetar na tela para a gente aqui. Precisamos aprender, queridos, que fé é mais do que convicção. Fé é adoração sincera, como foi a de Abel. Fé é caminhada fiel, como foi a de Enoque. Fé é obediência prática, como foi a de Noé. Você diz que crê, você tem fé. Isso fica evidente nas suas prioridades. Isso fica evidente nas suas escolhas. Isso fica evidente nos seus relacionamentos. Ou fé para você é só otimismo? Deus continua, irmãos. E se você sair daqui dessa manhã não guardando nada do que eu disse, que você guarde isso. Deus continua procurando corações como o de Abel. Deus continua procurando passos como o de Enoque. Deus continua procurando obediência como a de Noé. Deus é o mesmo. A fé verdadeira não precisa de garantias para obedecer.
ela só precisa se certificar de quem falou. E se quem falou foi Deus, então vale a pena confiar, vale a pena obedecer, vale a pena caminhar, porque Deus não mente. Caminhando para a nossa conclusão, a fé verdadeira não é então uma fuga da realidade. Na verdade, ela é a maneira como o cristão encara a realidade com os olhos voltados para o que é invisível. Eu vou pedir para a Paulinha projetar na TV para a gente. Crer não é fechar os olhos para o mundo. Crer é abri-los para aquilo que o mundo não consegue enxergar. Você entende a diferença? Ter fé não é fechar os olhos para a realidade. Ter fé é enxergar uma realidade que aos olhos do mundo é invisível. Abel nos lembra que a fé nos leva a adorar com sinceridade de coração. Enoque nos mostra que a fé nos faz andar com Deus, mesmo quando todos se afastam dele. Noé nos ensina que a fé nos leva a obedecer, mesmo quando tudo parece sem sentido. Sabe quando o seu coração é tentado a pensar, por que eu vou continuar obedecendo? Eu fui obediente e fui traída. Eu fui obediente e fui enganado. Eu fui obediente e fui vítima de uma ação tão destruidora que até hoje eu não me reergui. De que vale continuar sendo obediente? Mesmo quando tudo parece sem sentido, a fé nos leva a obedecer. E todos esses homens, Abel, Enoque, Noé, os outros dessa lista de Hebreus 11 que hoje nós não estamos olhando, apontam para um Deus que é real, mesmo que invisível aos olhos. Abel não foi um supercrente, nem Enoque, nem Noé, assim como você não é, nem eu sou. Eram homens comuns, como nós, mas que colocaram a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmos, em Deus. E hoje, queridos, nós sabemos de algo maior. Hoje, você sabe de algo maior do que sabia Abel, Enoque e Noé. Abel, Enoque e Noé creram na promessa. Eles olhavam com perspectiva para frente, aguardando a promessa. Mas você e eu olhamos para o cumprimento da promessa. Nós olhamos para Jesus. A nossa fé não é apenas prospectiva, aguardando por algo. Ela é retrospectiva, ela olha para a promessa de Deus que já se cumpriu em Cristo Jesus, que o autor de Hebreus chama de autor e consumador da nossa fé. Jesus, irmãos, é a maior prova de que o invisível é real. Jesus é a palavra que se fez carne. Não é isso que diz o Evangelho de João no capítulo 1? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Até que chega um momento em que o autor diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O Deus que ninguém podia ver se tornou visível, tangível, tocável em Jesus. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e vive hoje. E é Ele quem convida a mim e a você a crer. Talvez você esteja aqui cansado de esperar. Talvez a realidade do seu coração até essa manhã de domingo é um cansaço de alguém que não percebe de modo concreto nada mudando. Talvez você se sinta desanimado, desanimada, achando que a fé parece apenas uma ideia bonita, que faz música bonita, oração bonita, mas que não sustenta de verdade a sua vida nos dias difíceis que você atravessa. E sabe o que prova o contrário? A cruz. A cruz que nós celebramos nessa manhã na ceia do Senhor. A cruz nos diz que Deus não apenas fala, Deus age. Ele veio a nós como Salvador, não veio? A cruz nos ensina que Deus não apenas faz promessa, Ele cumpre.
A cruz nos mostra que Deus não apenas nos vê de longe, Ele vem ao nosso encontro. Então, se você já crê em Jesus, se você é um discípulo do Senhor, eu creio que hoje é hora de você renovar a sua fé. Renovar essa fé bíblica, essa fé que faz andar com Deus, essa fé que é obediência a Deus, essa fé que adora com coração sincero. É tempo de você voltar a andar com Deus, mesmo quando você não entende o caminho. Martinho Lutero dizia: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Às vezes os caminhos nos parecerão misteriosos, irmãos. Na maioria das vezes será assim. Mas a gente precisa confiar quem é que nos toma pela mão e nos guia pelo caminho. Se você crê em Jesus, é tempo de você confiar, mesmo se a resposta ainda não chegou. Ou se a resposta não parece aquela resposta concreta e visível que você espera que seja. Se você crê em Jesus, é tempo de você continuar obedecendo, mesmo sem ver os resultados imediatos. Você vai obedecer na segunda-feira e no final do dia, sua pele não vai arrepiar. Você não vai sentir uma vontade incontrolável de falar em novas línguas. Você não vai sentir o seu coração aquecido de um amor por dentro e quando chegar em casa você vai querer colocar no som, no YouTube ou no seu telefone uma playlist de louvores maravilhosos que te lembram de um tempo glorioso da sua caminhada com Cristo. Vai ser só mais um dia em que no final dele você contabilizou cansaço, alguns aborrecimentos, algumas cobranças desproporcionais. Mas você vai chegar no final daquele dia tendo a alegria de dizer: Senhor, apesar das minhas falhas, ao longo de todo esse dia, eu continuei crendo no Senhor. Eu continuei esperando pelo Senhor. E hoje que eu chego em casa, na hora de me deitar, eu te entrego o dia que tive, mas eu já te consagro o dia de amanhã. Me permita no dia de amanhã, Senhor, como Abel, te adorar com coração sincero, como Enoque andar ao teu lado, como Noé obedecer ao Senhor, mesmo diante da contrariedade. Fé é confiar em Deus, não por causa do que você sente, mas por causa de quem Deus é. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa manhã e nós te pedimos, Senhor, faz de nós homens e mulheres de fé. Faz de nós homens e mulheres que são tomados por essa convicção interior que nos faz crer fortemente naquilo que não está claro diante dos nossos olhos. Nos faz ter essa fé que é certeza daquilo que a gente não vê, mas que se ampara na promessa do Deus que não mente. Mas nos faz também, Senhor, ter uma fé que não fica guardada na interioridade de quem nós somos, mas que molda o nosso comportamento e nos faz oferecer ao Senhor uma adoração que é sincera, um andar fiel ao teu lado e uma obediência constante, mesmo quando o mundo escarnece da nossa diligente obediência ao Senhor. Que o nosso coração esteja interessado no teu olhar para nós e em agradar a ti, como quem crê naquilo que o verso 6 que lemos nos ensina: sem fé é impossível agradar a Deus. Ajuda-nos então a termos vidas agradáveis ao Senhor, para a tua glória e em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui, hoje e para todo sempre. Amém.